Olá pessoal, me chamo Márcia Beatriz Vieira da Silva. Estou aqui para apresentar um conteúdo, vírus. Essa disciplina, esse conteúdo, ele é voltado para a conclusão e a aprovação da disciplina Estágio Supervisionado 2 do curso de Ciência da Natureza. Vírus, que coisas são essas? Nunca ouvi falar. Já sei, são vírus de computador, aqueles da internet e dos pendrives. Os vírus que iremos estudar são reais e não virtuais, como os de computadores. São também extremamente pequenos e podem causar doenças. Vírus, seres sem organização celular. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. São seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias. Somente podem ser vistos ao microscópio eletrônico. Não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, sendo diferentes dos demais seres vivos. Ou seja, os vírus, eles não têm os mesmos componentes e características de uma célula normal. Aqui nós podemos visualizar o vírus da gripe e o rotavírus, que é causador de diarreia, que é muito grave em lactantes e crianças. Características gerais do vírus. Não possuem organização celular. Aqui nós podemos ver que as características do vírus, certo? Não tem membrana plasmática, nem citoplasma, como o citossol e organelas, nem núcleo celular. Os vírus, eles são constituídos basicamente por uma cápsula de proteína que abriga em seu interior o material genético, somente. Aqui nós podemos visualizar o esquema de vírus bacteriófago, parasita de bactérias. Vamos observar os componentes estruturais. Nós vemos no 1 a cabeça, 2 cauda, no 3 o DNA viral, 4 o capsídeo, que é a cápsula de proteína, colar, 6 a bainha, 7 as fibras, 8 espículas e 9 placa basal. Esquema de vírus da gripe. Ele já é mais diferente. Material genético fica aqui nessa parte interna e na parte externa é a camada de proteínas, certo? Características gerais dos vírus. Não possuem metabolismo próprio. Nos vírus não ocorrem as reações químicas observadas no interior de uma célula viva. Fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade, são inertes e podem até formar cristais, como os minerais. Reproduzem-se somente dentro de células vivas, parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, são parasitas de seres vivos diversos, como plantas, animais e bactérias. Podem se reproduzir à custa do material que encontram somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, ele se mantém absolutamente inerte. Ou seja, a gente pode observar até aqui que o vírus ele só tem ação quando ele se instala em uma célula hospedeira, né? Então, a partir do momento em que ele não consegue se instalar em uma célula, ele não tem atividade nenhuma. E aqui nós podemos ver como os vírus se reproduzem, que é o ciclo de reprodução de vírus bacteriófago, né? A gente pode observar aqui, ó, os novos vírus começam o ciclo. Os vírus entram em contato com a bactéria e injetam seu material genético. Em seguida, se reproduz no interior da bactéria e vai formando novos vírus. E são jogados novamente para que possam ocupar outras células. Nossas defesas contra as viroses. O nosso organismo está sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos. Eles podem penetrar em nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, capazes de provocar doenças. Sistema imunitário. As proteínas que formam as cápsulas dos vírus são diferentes das proteínas existentes no corpo humano. Quando sofremos alguma invasão por vírus, as proteínas desses seres estranhas ao organismo
são detectadas por certas células do corpo. Essas células do corpo que fazem parte do sistema imunitário ou imune passam a produzir substâncias que combatem o invasor, que são os anticorpos, né? Então, aqui, a partir do momento em que o nosso corpo detecta um vírus, ele começa a produzir anticorpos para poder combater os vírus. Exemplo da ação do sistema imune. Quando alguém contrai um resfriado, o sistema imunitário inicia a produção de anticorpos. Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Lembre-se que os anticorpos têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate ao micro-organismo para o qual foram produzidos. Vacinas prevenindo contra doenças. Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso das vacinas. As vacinas, elas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nele se instale, né? Podemos observar com essa nova doença que é a COVID, que é o vírus do coronavírus, né? Então, assim, de acordo com o que foi detectado, né, a genética, o DNA do vírus, pôde-se produzir vacinas para tentar amenizar ou até mesmo combater os sintomas que levam às vezes até a morte, né? Então, nós podemos ver que hoje em dia no mundo inteiro estão aplicando primeira dose, segunda dose e dose de reforço. Soros. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada, ou seja, aquele tipo de pessoa que não tem uma alimentação adequada, né? Então, ela fica complicado de produzir anticorpos. E agora, o que pode ser feito? Nesse caso, ela deve receber a aplicação de soros. Vacinas e soros, existem diferenças? Os soros diferem das vacinas por já conterem os anticorpos de que o organismo necessita a serem usados para curar certas enfermidades. A preparação de soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados anteriormente, parte do sangue deles é coletado e são usadas técnicas para isolá-los e na produção de soro. As viroses humanas. Viroses são doenças causadas por vírus. As viroses não têm cura. Os medicamentos que tomamos quando estamos com gripe, por exemplo, apenas aliviam os sintomas de tal enfermidade. A dengue, por exemplo, ela é causada por um vírus transmitido aos humanos pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A prevenção, combatendo-se os mosquitos transmissores, evitar o acúmulo de água no interior de garrafas, latas vazias, pneus, por exemplo. Tampar caixas d'água e usar tela de proteção para que o mosquito não entre nas suas casas. Mas o principal fator para combater o Aedes aegypti é evitar o acúmulo de água em certos recipientes que ficam expostos no quintal, em áreas externas. A febre amarela. Ela é causada por um vírus que também pode ser transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Prevenção compreende as mesmas medidas adotadas para o combate da dengue. Existe vacina para a febre amarela, mas não para a dengue. A gripe. O vírus da gripe, ele é transmitido por gotículas da saliva ou de secreção respiratória, eliminados no ar por meio de tosse, espirro, fala ou ar expirado. A prevenção contra a gripe, existe vacina contra a gripe. Ela pode ser tomada uma vez por ano, com a devida orientação médica, pois não é recomendada a pessoas portadoras de certas alergias. O resfriado é causado por outro tipo de vírus, diferente do vírus da gripe, que é transmitido ao ser humano da mesma maneira que o da gripe.
Os cuidados são repouso e boa alimentação. São importantes para que a pessoa resfriada se recupere mais rapidamente. A poliomielite, ou paralisia infantil, é causada por um vírus transmitido por gotículas de saliva e secreções respiratórias eliminadas no ar ou por alimentos e objetos contaminados. A prevenção da poliomielite dá-se. Existe vacina contra essa doença. Graças à campanha de vacinação em massa, a poliomielite está praticamente erradicada em nosso país, ou seja, quase não existem casos de poliomielite no Brasil. O vírus como aliados, né? Podem ser usados como controle biológico, né? Uma técnica que combate espécies nocivas aos interesses humanos por meio do uso de seus inimigos naturais, como predadores ou parasitas, né? Então, a gente pode observar aqui que, apesar da maioria dos vírus fazerem mal aos seres humanos, eles não é somente utilizados para o mal, mas eles também são utilizados no controle de outras pragas, né? A lagarta da soja, ele é um inseto que pode ser combatido com a utilização de vírus, não é mesmo? Então, a gente já pode saber que ele pode evitar alguns danos na agricultura. E aqui nós temos como atividade. Primeiro, considerando o vírus. Cite 2 características exclusivas desses seres que não sejam verificadas nos seres vivos em geral. Letra B. Cite 2 características dos vírus que permitem considerá-los como seres vivos, ainda que relativamente pouco complexos. Segundo, vírus reproduzem-se no interior de tubos de ensaio contendo caldo nutritivo esterilizado? Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta. Diferencie vacinas de soros usando as palavras anticorpos, prevenção e cura. Cite 3 maneiras eficazes de prevenção contra a AIDS. Essa 4ª questão, eu deixo ela como uma pesquisa, pois a AIDS também ela é provocada por um vírus. O vírus da AIDS, ele age no corpo do ser humano, fazendo com que o corpo não consiga ativar anticorpos para combater outras doenças. Então, a pessoa que contrai o vírus da AIDS, ele fica mais debilitado por conta disso, porque o seu corpo não vai mais produzir anticorpos, né? Mas existe tratamento, existe um coquetel de medicamentos que pode amenizar essa situação, tá certo? Então, eu deixo essa questão como uma pesquisa. Agora eu peço para aqueles que estão vendo aqui o vídeo, possam dar uma pausa e responder essas questões, tá certo? Mais em frente vai ter as respostas. Bom, então vamos lá. Após você já ter feito a sua pesquisa, ter feito a sua resposta na sua atividade, vamos lá para a resposta, né? Primeiro, letra A, é a ausência de organização celular e de metabolismo próprio. Na letra B, como resposta, nós temos a presença do material genético e a capacidade de reprodução, ainda que somente no interior de células hospedeiras vivas. Segunda questão, não, pois os vírus se reproduzem apenas no interior de células vivas, onde além de nutrientes encontram, por exemplo, determinadas organelas capazes de produzir o material necessário à formação de novos vírus. Fora de uma célula hospedeira viva, os vírus não se reproduzem, já que apenas a presença de nutrientes não é suficiente para a reprodução delas. Terceiro, as vacinas, elas induzem o organismo a produzir anticorpos e são usadas na prevenção de doenças diversas. Os soros, por sua vez, já contêm anticorpos e são usados na cura de uma enfermidade. Quarta, usar sempre preservativos, né? Após a pesquisa, né, a gente pode deduzir isso aqui. Usar sempre preservativos, camisinhas nas relações sexuais. Certificar-se de procedência e da boa qualidade do sangue a ser utilizado em transfusão sanguínea. Esterilizar agulhas e seringas empregadas em injeções ou utilizar agulhas e seringas descartáveis. Ter o cuidado de não estar utilizando seringas utilizadas por pessoas que possam vir a ter o vírus da AIDS, certo? E a AIDS, ela não pega no aperto de mão e nem no abraço, certo? Ela pega na contaminação pelo sangue. Caso você tenha alguma ferida, alguma exposição cutânea, ocorre o risco de contágio,
tá certo? Tendo como referências, né, Carlos Barros Paulino, Wilson Roberto Paulino, Ciências dos Seres Vivos, 4ª edição. Muito obrigada a todos.